do Senhor aqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro neste momento, ó Deus, pela vida do teu servo, que o Senhor continue abençoando a vida dele, que o Senhor use ele de uma maneira poderosa, para falar nos nossos corações, derramando a tua graça e do teu poder sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Boa noite. Que alegria poder retornar aqui. Que alegria poder comemorar junto com os irmãos 33 anos. Não são 33 dias, não são 33 meses, mas são 33 anos. E é um privilégio, como igreja, podermos comemorar. A palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja. Amém, queridos? É por isso que a igreja está completando hoje 33 anos. E você, como membro dessa igreja, você deve se sentir feliz, agradecido a Deus por mais este ano. Todos os anos que nós completamos mais um aniversário, são momentos especiais de adorarmos ao Senhor, de agradecermos ao Senhor, porque Deus está presente aqui. Essa igreja, ela só tem permanecido, porque o Espírito Santo habita neste lugar. Amém, queridos? E a igreja sou eu e a igreja é você. Quando nós olhamos para esse prédio bonito, bem arrumado, nós precisamos nos lembrar que somos a igreja do Senhor e que cada um de nós tem uma função específica, tem algo a fazer. Então não ache nem pense que você está sentado aí apenas para ouvir. Claro, nós viemos aqui, nos enchemos, mas você precisa estar sendo preenchido, sendo ensinado, para que você possa sair e pregar a palavra do Senhor. Amém? Quem tem feito isso, continue fazendo. Se você não faz, faça, porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Mas essa noite, eu queria trazer uma mensagem da parte de Deus, muito simples, porque a palavra de Deus, ela é simples, mas ela é pragmática, ela é prática. E um recado para cada um de vocês, e um recado para mim também, que Deus está cuidando da sua igreja. Posso ouvir um amém? Deus está cuidando da igreja, ou seja, Deus está cuidando de você. Deus cuida de cada um de nós de uma forma integral. Às vezes pensamos ou achamos que apenas Deus tem um zelo na nossa vida espiritual. Sim, mas Deus cuida de todas as áreas da sua vida. Deus cuida do espírito, da alma e do corpo, para que nós possamos nos achar irrepreensíveis no dia da volta dele. Mas eu queria que você ficasse por um minuto de pé e abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Joel, profeta Joel, capítulo de número 2, verso 18 e 19. Amém? Enquanto você está procurando, glorifique ao Senhor. Se você está com o seu celular, abra seu aplicativo, para que você e eu possamos juntos lermos a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós já temos aqui em cima, é um texto muito pragmático, que nos ensina muitas coisas, e que fala do cuidado de Deus com cada um de nós. E todas as vezes que eu lembro, eu me recordo de que Deus tem cuidado da minha vida, eu glorifico o nome do Senhor. Talvez estejamos vivendo dias difíceis, vivemos esses últimos 2 anos, mas Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém, queridos? Joel capítulo 2, verso 18 e 19, nós vamos ler. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra,
e teve piedade do seu povo. Verso 19: o Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Verso de número 18: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Feche seus olhos, recline a tua cabeça, coloque sua Bíblia na cadeira, por favor. Amado Deus e soberano Pai, queremos mais uma vez te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez nesse culto. Obrigado pelos louvores que foram entoados, Senhor, pela oração que foi feita, Senhor, pelo momento dos dízimos e das ofertas. Agora nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Fala com cada um de nós, Pai, que o nosso coração seja uma terra fértil e que a tua palavra possa crescer, germinar e dar bons frutos nas nossas vidas, Pai. Nós oramos, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar, por favor, louvando e adorando o nome do Senhor. O zelo e o cuidado de Deus para com sua igreja. Não se esqueça nunca disso. Como é bom ser cuidado por Deus. Como é bom saber que cada passo que damos, cada movimento que fazemos, Deus tem nos guardado, Deus tem nos abençoado. Mas nós precisamos entender que para sermos cuidados por Deus, nós precisamos obedecer algumas regras. E obedecer é a primeira. Obedecer a palavra de Deus. Nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus. Nós precisamos orar, jejuar. Tudo isso faz com que o cuidado de Deus sobre as nossas vidas seja diário e constante. Amém, queridos? Se você tem deixado essas práticas, se você não tem tido zelo de buscar ao Senhor com mais constância, com mais vontade, comece a fazer isso. Se nós queremos ser guardados, se nós queremos ser cuidados por Deus, nós precisamos diariamente buscar ao Senhor. O contexto desse texto fala sobre o povo de Israel, que estava vivendo dias difíceis, dias de luta, um povo rebelde, um povo desobediente. E Deus havia trazido a eles algumas coisas desagradáveis, algumas situações ruins. E quando Deus fala com o profeta Joel, Deus incentiva ao povo se arrepender. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos diariamente nos arrepender. Nós precisamos diariamente pedir perdão a Deus. Sabe por quê? Talvez você possa pensar, mas eu não fiz nada. Às vezes pecamos por pensamentos, às vezes pecamos por palavras, às vezes pecamos por olhares. Quantas coisas nos levam a pecar? Por isso nós precisamos diariamente pedir e buscar o arrependimento, porque quem pede, quem busca o arrependimento, diz a palavra que vai encontrar, porque Deus está preparado para nos perdoar. Deus tem um plano, planos para as nossas vidas, diz planos de paz, planos de bênção para as nossas vidas. Mas se nós não estivermos na posição, se nós não estivermos vivendo de forma íntegra a palavra de Deus, muitas vezes nós deixamos, ou nós abrimos mão daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E assim andava aquele povo. E de repente, Deus começa a falar com o profeta Joel, para que ele levasse aquela mensagem para aquele povo. E eu olho, e eu preciso comparar com os dias de hoje, porque não é diferente. Cada um conhece o seu coração, cada um sabe o que faz,
cada um dá conta da sua vida para com Deus. Mas nós precisamos entender que estamos vivendo dias difíceis. Essa semana mesmo ontem uma igreja católica, mas uma igreja cristã, foi invadida. Como assim? As pessoas já não estão tendo mais temor de Deus, as pessoas brincando com a palavra de Deus, muitas vezes pregadores, pregando heresias, usando o evangelho para que possa se enriquecer e tantas outras coisas, e a palavra de Deus já nos alertou sobre isso, e nós crentes, nós precisamos viver o dia de hoje como se fosse o último dia das nossas vidas. Se queremos verdadeiramente, ou se preocupamos com a eternidade, há a necessidade de nós começarmos a rever os nossos conceitos. E aquele povo vivia assim, longe de Deus, adorando outros deuses, brincando com a palavra de Deus. Mas Deus, Ele sempre nos dá uma segunda chance. E eu louvo a Deus por isso. Quantos de nós tivemos a segunda chance, tivemos a terceira? Mas nós precisamos aproveitar, nós precisamos nos firmar no Senhor. E eu digo, é muito importante estarmos aqui congregando, mas antes de nós chegarmos à igreja, nós precisamos ser igreja. Muitos apenas estão indo à igreja, mas estão deixando de ser a igreja. Cada passo em falso, cada palavra errada, cada atitude fora do contexto cristão, nós estamos sendo julgados e nós estamos dando um mau testemunho. Era isso, o povo de Israel, o povo escolhido por Deus, mas era um povo que estava vivendo numa rebeldia, era um povo que precisava aceitar a Deus, viver a palavra de Deus, viver a Torá, mas que preferia servir outros deuses. Queremos receber as benesses do Evangelho, queremos receber o bônus, sim, as bênçãos nós queremos, mas quando algo de ruim acontece, quando algo que nós plantamos nós recebemos, nós indagamos a Deus, nós questionamos a Deus. Aquele povo vivia dessa maneira, mas Deus tinha um cuidado, porque aquele povo era o povo de Deus. Você e eu, nós somos povo de Deus, amém, queridos? Nós somos povo de Deus, mas não é por isso que nós podemos viver de qualquer maneira. Pelo contrário, nós temos que ser testemunhos vivos, nós temos que ser sal e luz, como diz a palavra. Será que nós estamos nos esforçando para isso? Será que nós estamos buscando a santidade, viver uma vida de santidade? Porque se nós assim não o fizermos, nós vamos cada dia mais afastando da palavra de Deus, afastando do Senhor. Porque o pecado, ele gera consequências terríveis. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E é isso que eu e você estamos aqui essa noite. Se nós não estivermos aqui pensando na eternidade, se nos nossos corações apenas as coisas desse mundo vão nos satisfazer, ou já são suficientes, nós precisamos rever os nossos conceitos. Mas enquanto aguardamos a vinda de Cristo, precisamos viver uma vida de santidade, uma vida reta. E é isso, essa é a função que a igreja, ela tem que cumprir. Essa igreja está há 33 anos aqui, por quê? Porque ela tem se esforçado para viver uma vida santa, para ensinar aqueles que estão aqui a viver em santidade. Quantas igrejas, quantos lugares nós já vimos fechar? Se a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, alguma coisa está errada, alguma coisa precisa ser feito. Mas Deus tem cuidado de nós,
Deus tem nos mostrado o caminho, nos direcionado, tem aplainado o caminho. E nós precisamos e devemos andar nesse caminho. A palavra de Deus diz em Joel mesmo, capítulo 2, verso de número 13: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e Ele não enviará desgraças. O Senhor é misericordioso e é por isso que eu e você, nós estamos aqui. A palavra de Deus diz: se não for o Senhor, ora digo, os nossos inimigos nos seriam engolidos vivos. Se não for o Senhor, eu não estaria aqui. Quantos pegaram Covid? Quantos já receberam uma bênção de cura? Nós precisamos nos lembrar todos os dias daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém, queridos? Daquilo que Deus tem feito na sua vida. Às vezes queremos bênção diária, cada manhã. Quando nós nos levantamos, é um presente de Deus. É mais um dia, mais uma oportunidade de fazermos melhor do que ontem. É o dia de hoje que se chama presente, que é um presente de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? Você recebe, eu recebo todos os dias. E você imagine 33 anos vezes 365 dias, fora os anos bissexto. Quantos dias? Pense na sua idade. Quantos dias Deus já te deu? Muitos e muitos dias. Então nós precisamos diariamente glorificar, exaltar e buscar ao Senhor de uma maneira muito melhor do que temos feito. Cada dia nós podemos fazer melhor. Cada dia eu posso orar um pouco mais. Cada dia eu posso ler a palavra de Deus um pouquinho mais. Cada dia eu posso falar de Jesus para alguém. Cada dia eu posso rever as minhas atitudes e dar um bom testemunho, e às vezes nem abrir a minha boca. É isso, meu irmão, é para isso que Deus nos chamou. É para isso que você está aqui comemorando 33 anos, para você continuar sendo uma bênção na vida da sua família, na sua casa, no seu trabalho. Reconhecer tudo que Deus tem feito, as bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida. Nós precisamos diariamente fazer isso. Nós precisamos diariamente rever os nossos conceitos. Amém, queridos? A promessa de Deus é que o Espírito Santo seria derramado, está sendo derramado nos nossos corações, nos dias de hoje. E o Espírito Santo, Ele quer te usar. O Espírito Santo quer fazer morada nas nossas vidas, e quer fazer de cada um de nós um instrumento nas mãos dEle. Mas Deus cuida de nós de uma maneira plena e total. Não pense aquilo que você está vivendo, enfrentando, talvez um dia difícil, talvez uma luta, um deserto, que Deus está alheio a tudo isso. Mas Deus cuida da sua igreja. Amém, queridos? Deus cuida da sua igreja, e nós somos igreja do Senhor. E Ele cuida diariamente das nossas vidas. Primeiro, Deus cuida do nosso corpo, sim. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, parte A. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós? Nós somos habitação do Espírito Santo. Cada passo que nós damos, cada palavra que falamos, cada olhar que lançamos, cada pensamento que temos, nós precisamos entender, eles precisam e devem ser guiados pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Cada atitude sua, não se esqueça que nós somos tabernáculo de Deus, nós somos morada do Espírito de Deus, e Ele cuida do nosso corpo. Ainda que o nosso corpo perecerá, ainda que o nosso corpo voltará ao pó, ainda assim, meu irmão, não destrua o teu corpo, cuide. Às vezes a gente vê falando aí sobre
atividade física, né, pastor? Eu vi que a igreja sábado, acho que teve a bicicleta lá, né, o passeio ciclístico. Meu irmão, cuide do seu corpo. Sabe por quê? Para você viver muito e para você pregar muito a palavra de Deus. Amém? Para você pregar a palavra de Deus. Mas cuide, porque Deus, Ele tem o cuidado. O texto diz: eu vos envio trigo. O texto que nós lemos de Joel, capítulo 2, verso 1. O que é o trigo? Significa o alimento. Significa a provisão que nós precisamos diariamente. Você sabe, você entende que Deus provê todas as coisas para a sua vida? Ele provê. E todos os dias nós precisamos agradecer a Deus, agradecer ao Senhor, orar. Parece que está meio em desuso, né? Nós orarmos antes de comermos, às vezes, mas nós precisamos criar esse hábito. Assim Deus fez no deserto, quando aquele povo estava pedindo algumas coisas para comer, Deus enviou as codornizes, Deus enviou o maná. Quem já não passou um apuro? Há uns 20 anos atrás eu tive uma situação muito difícil na minha vida, e eu precisei de ajuda de cesta básica da igreja. Deus sempre usava algum irmão, Deus sempre abençoava, Deus sempre preparava alguém. Então Deus está preocupado com você, Deus cuida das nossas vidas de maneira integral. Salmo 104, verso 14 e 15 diz assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o seu alimento. O vinho que alegra o coração dos homens, o azeite que faz brilhar o rosto, e o pão que o sustentará com vigor. Deus cuida do homem, Deus cuida da sua igreja de maneira integral. Pense em tudo que você já viveu, se recorde de tudo aquilo que Deus tem feito. Provérbios capítulo 10, verso de número 3 diz: o Senhor não permite que o justo venha a mendigar o pão, que o justo venha a passar fome. Amém, queridos? Deus cuida do nosso corpo, mas Deus também, Ele cuida dos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos é o que? É a alma. Vivemos dias que as pessoas estão sofrendo com os seus sentimentos. Quem já não fez, já não foi num psicólogo, né? Quem já não foi num psiquiatra? Mas Deus cuida da sua alma. Deus cuida da nossa alma. Ele diz: eu vos envio o vinho. O vinho significa o que? A alegria. Deus quer trazer alegria aos nossos corações. Quantos crentes estão vivendo tristes, desanimados? Você olha para o crente, ele está com aquela cara carrancuda. E eu sempre brinco e falo que Deus não nos chamou para sermos estranhos. Deus nos chamou para sermos diferentes. Amém, queridos? Ele te chamou para ser diferente, para fazer a diferença onde você está. Não consegue sorrir, não consegue dar uma palavra de ânimo para ninguém. Mas Deus quer trazer alegria nas nossas vidas. A alegria não significa que você não tem tristeza também, que você não tem sofrimento, porque todos nós passamos por dias difíceis. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter uma alegria independente dos fatores externos, independente do que nós estejamos passando, meu irmão, porque isso é algo muito maior. Eu estou triste, amém, fique triste, mas levante-se depois. Lembra quando Davi estava em Ziclag, uma cidade que foi invadida pelos amalequitas, e ele voltou para a cidade, e a cidade havia sido invadida e tinham levado seus filhos, mulheres. Davi sentou, diz a palavra de Deus, chorou, mas depois ele pega, se levanta, ouve a voz de Deus, ouve a direção de Deus e segue em frente.
Sabe de uma coisa? Nós passamos pelos desertos, nós passamos por momentos difíceis, mas nós não permanecemos. Amém, queridos? Se você está vivendo uma eterna tristeza, um eterno deserto, uma eterna luta, comece a rever os seus conceitos, porque nós passamos, nós não permanecemos. O que diz a palavra de Deus? Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. A promessa do Senhor não é nos livrar das lutas, mas é nos livrar nas lutas, no meio das lutas, porque é Ele quem luta as nossas batalhas. Amém, queridos? Se você está vivendo, lutando as suas próprias batalhas, comece a colocar nas mãos do Senhor, comece a descansar, porque Ele quer trazer alegria aos nossos corações. E é isso que as pessoas precisam ver, mas muito mais do que as pessoas verem em nós termos esse sentimento de alegria. Está difícil, mas eu creio que Deus vai mudar a minha situação, amém? Lembra daquela mulher que perdeu seu filho, a sunamita? Seu filho morreu. E chega o servo do homem de Deus e pergunta: vai tudo bem? E ela diz: vai tudo bem. Isso não é esconder os problemas, mas isso é entender que Deus irá dar escape, que Deus irá abençoar, que a nossa luta não nos pertence, é Deus que vai lutar por nós, porque nós não temos forças, nós somos fracos, frágeis, mas o Deus que nós servimos é o Deus que tem todo o poder sobre os céus e a terra, amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que tem todo o poder, aquele que pode todas as coisas. O que você está vivendo? O que você está passando? Qual luta que você está enfrentando? Deixa eu te falar, para o nosso Deus não é nada, para nós é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Lembra também Paulo e Silas na prisão? Que lugar ruim de estar, mas o que a palavra de Deus diz? Que os dois estavam lá, depois de receber espancamento, colocaram-nos numa prisão, ordenando o carcereiro que guardasse com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Amém, queridos? Que exemplo! Está difícil, adore ao Senhor, como a nossa irmã que estava cantando aqui disse. Adoração é muito mais do que você apenas louvar, cantar, mas é um estilo de vida. Não importa aonde estejamos, mas importa com quem nós estamos. É isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Não é onde você está, mas é com quem você está. E eu quero crer que todos nós aqui estamos firmes, estamos agarrados a Cristo Jesus. Amém, queridos? Fique firme com Ele, agarre-se a Jesus e tenha certeza de que Deus irá fazer milagres nas nossas vidas, amém? Mas Deus também cuida do nosso espírito. Quando Ele fala: eu vos envio o azeite, o óleo é símbolo da unção do Espírito Santo. Deus cuida do nosso corpo, enviando trigo. Deus cuida da nossa alma, enviando alegria. E Deus cuida do nosso espírito. Se nós nos convertermos, se nós somos convertidos de todo o coração, a promessa do Senhor é que o Espírito Santo, o Consolador, estará conosco. Lembra quando Jesus subiu? Ele deixou essa promessa. E unção
ela só vem através do Espírito Santo. Diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, o profeta Isaías, e me ungiu para pregar as boas novas aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, e a proclamar a liberdade aos cativos, e aos presos, e pôr os presos em liberdade, e a proclamar o ano aceitável de Jesus. Nós fomos ungidos para uma grande obra, amém, queridos? Você foi ungido para uma grande obra, e você precisa se levantar, nós precisamos nos levantar, e precisamos seguir em frente, porque há uma grande obra a ser feita, e Deus conta com cada um de nós. Deus poderia enviar os seus anjos, sim, talvez mais pessoas crescem, pastor, mais pessoas crescem, os anjos pregando o Evangelho, mas Ele deixou esta missão para mim, para você, amém, queridos? Lembre-se do chamamento geral que diz lá em Mateus. Deus chamou todos nós para que nós viéssemos a pregar o Evangelho da verdade, o Evangelho que liberta, o Evangelho que salva, o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, Deus, Ele tem cuidado da igreja diariamente. Talvez você não se aperceba, talvez a sua vida está numa rotina que nós não percebemos. Como eu falei, o levantar pela manhã já é um milagre de Deus nas nossas vidas. O respirar, quando uma mãe gera um filho, quantas coisas nós podemos enxergar o poder de Deus. Deus não nos deixou órfãos, Deus não nos abandonou aqui, mas Ele deixou tudo isso para que nós fôssemos cuidados. Não se esqueça, não ache, não pense que você está aí porque por obra do acaso, ou por sorte, mas eu e você, nós estamos aqui, porque Deus tem cuidado de nós todos os dias, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor. E eu queria concluir lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo integral sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquela coisa que eu estou cuidando do meu espírito mas Deus quer te encontrar na volta, quando Jesus voltar, de maneira irrepreensível, corpo, alma e espírito, que nós possamos ter zelo por tudo isso, que nós possamos zelar por esse presente que Deus nos deu. E se você está vivendo dias difíceis, coloque tudo nas mãos do Senhor, descanse, porque Ele, no momento certo, Ele vai te abençoar. Tudo é dele, espírito, alma e corpo. Feche seus olhos, recline a tua cabeça, por favor. Aleluia, Senhor. Que você possa guardar essa palavra, que fala sobre o cuidado que Deus tem com a sua igreja, que Ele vai nos enviar o trigo, que Ele vai nos enviar o vinho, e que Ele vai nos enviar o óleo, a unção. Que você possa entender que Deus tem cuidado das nossas vidas, que Deus tem planos para a sua vida, que você nem imagina, mas nós precisamos começar a mudar alguns conceitos, rever alguns conceitos. Nós precisamos buscar mais a Deus, nós precisamos ser homens e mulheres dignos de serem chamados cristãos. Amado Deus e soberano Pai, eis aí a tua igreja, Senhor.
eu conheço apenas algumas pessoas, mas o Senhor conhece todos de uma maneira integral, Pai. Tu sabes o que cada um tem enfrentado, a luta que cada um tem passado, Senhor. Tu sabes as barreiras que cada um, que tem sido colocado na vida de cada um aqui, Senhor. Mas eu quero nessa noite, Pai, pedir, coloque, Senhor, certeza, coloque convicção, coloque fé, que cada um de nós possa entender que o Senhor tem cuidado de nós, e que nós precisamos viver uma vida de santidade, nós precisamos buscar ao Senhor em todo o tempo, com todas as nossas forças, Senhor, com toda a intensidade. Guarda, Senhor, a sua igreja, Senhor, cuida, Senhor, neste mês está completando 33 anos, que venham mais 33, que venham mais 66, 99 anos, Pai, que venham muitos e muitos anos, Pai, e que a tua igreja possa cumprir, ó Pai, a missão primordial da igreja, que é resgatar almas, Pai, resgatar almas do inferno, Senhor, ó Pai, povoar o céu. Abençoa a tua igreja, Senhor, Pai, cada um que está sentado aqui, que o Senhor possa usar de uma maneira exponencial, ó Pai, aqueles que estão aí, Pai, que nunca falaram nada, que nunca se levantaram, Pai, que elas possam estar prontas para levar o seu evangelho, Pai, que elas possam, Senhor, ser um instrumento nas suas mãos, que elas possam ser, Pai, vasos de honra, Senhor, oh Pai, dentro da sua casa, Pai, no seu trabalho, em todos os lugares que o Senhor plantou, Senhor, que nós não sejamos aqueles cristãos, Pai, oh, secretos, Senhor, mas que nós sejamos, Pai, cristãos verdadeiros, que amam a Cristo, que não têm vergonha do Evangelho, que levam a sua palavra, Senhor, oh Pai, cuida da tua igreja, Pai, de uma maneira especial, usa-nos, Pai, eis-nos aqui, Senhor, usa cada um de uma maneira poderosa, Senhor, ah, Senhor, nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Fique de pé, meu irmão, comece a adorar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia.